Nesse vídeo nós vamos falar se investimentos e política se misturam. E eu vou dar a resposta curta, né? A resposta curta é sim. Mas se você é um típico espectador do meu canal, eu tenho certeza que você não vai se contentar com a resposta curta. Então, continua comigo, assiste esse vídeo até o final que a gente elabora um pouco mais. E antes de prosseguir, já sabe, já se inscreve no canal, ativa as notificações, já se prepara aí para deixar seu comentário, seu like se gostar naturalmente e vamos em frente. Mas vamos lá, dando um pouco de contexto. A ideia desse vídeo surgiu do meu grupo. Eu tenho um grupo no Telegram, que inclusive está aí na descrição do vídeo, você está convidado a participar. É um grupo aberto que funciona sob minha supervisão para discutir investimentos, para discutir uma série de temas. E hoje e ontem, né, o pessoal do grupo começou a se estranhar um pouco por conta de discussões políticas. Então, alguns colocando bastante conteúdo sobre política e outros questionando, mas vocês não acham que vocês estão exagerando um pouco na política? Vamos parar um pouco de falar de política, falar mais de investimentos? E aí algumas pessoas chamaram a atenção e outros vieram e falaram assim, não, mas política tem muita associação com investimentos, é importante falar de política num contexto de investimentos. E eu falei, vou falar sobre esse tema. Só que ainda tem uma outra coisa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia em que aconteceu a infame invasão do Congresso americano pelos apoiadores do presidente ainda, Donald Trump. Então, quando juntar essas duas coisas, né, a discussão no meu grupo e esse acontecimento, é como se fosse aquela coisa, um sinal para eu falar sobre isso. Apesar de eu não acreditar muito nessa coisa de sinal, né, quem me conhece de outros carnavais sabe que essa coisa assim meio de misticismo não é exatamente a minha praia. Mas vamos em frente. Então, para a gente falar sobre política associada com investimentos, nós temos que começar falando de uma coisa chamada risco país. E quando se fala em risco país, a maioria das pessoas já imagina intuitivamente o que é, porque todo mundo sabe o que é risco, todo mundo sabe o que é país. Mas vamos tentar explicar um pouco melhor, né? O risco país ele é um dos riscos que a gente tem que considerar nos investimentos. E a gente pode dizer que nós temos três formas básicas do risco país. A mais básica de todas, que muitas vezes a gente vê na imprensa, a gente vê economistas falando, analistas falando, é o risco país associado ao risco de crédito dos títulos públicos de determinado país. Então é o risco de um país dar calote em sua dívida pública. Esse a gente pode dizer que é o sentido restrito de risco país. E grande parte das vezes quando a gente ouve analistas, economistas falando em risco país, se está falando do risco de crédito dos títulos públicos. Então essa é uma modalidade de risco país. Aí nós temos uma outra modalidade de risco país, que é um pouco mais ampla que essa, que é aquilo que se chama genericamente de risco soberano. Então, o risco soberano é basicamente o risco de crédito dos títulos públicos de um país, mais o risco de restrições à movimentação de capital. Então, é aquela coisa, às vezes o governo toma uma atitude meio arbitrária e fala, ó, quem está fora não entra mais aqui, quem está dentro não sai. A gente já viu aí diversos países adotando esse tipo de medida, inclusive perto da gente aqui, alguns dos nossos vizinhos. Então, aquele sujeito que quer mandar dinheiro para fora do país não consegue mais, porque o governo implementou medidas restritivas ao fluxo de capitais. E isso é um enorme problema. Isso é uma coisa assim que deixa investidores, com razão, muito apreensivos. E aí nós temos o risco país no sentido mais amplo, que ele envolve não só o risco soberano, né, quer dizer, não só o risco dos títulos, né, o risco de crédito dos títulos públicos, o risco de restrições de capital, mas também considera, aí sim, riscos políticos, riscos econômicos, riscos socioculturais e riscos legais, né? Riscos associados ao próprio sistema legislativo do país, né? O risco jurídico, a gente pode dizer assim. E quando a gente fala do risco político inserido nesse contexto mais amplo de risco país, o que nós estamos falando é de decisões tomadas em esferas acima da gente, né, quer dizer, no corpo diretivo do país, nos políticos que vão nos impactar. Então é impossível dissociar a política de investimentos, porque as decisões da turma lá de cima
tem impacto para o bem ou para o mal nos nossos investimentos. Então, a ideia de que a gente consegue deixar as duas coisas completamente separadas é ingênua. É ingênuo achar que política não está associada com investimentos. Só que tem uma coisa que é mais ingênua do que isso, que é a crença ou a percepção de que pessoas comuns têm alguma capacidade real de influência sobre o que acontece na esfera política. Então, a não ser que você seja, você que está assistindo, seja uma pessoa muito poderosa, então vamos dizer assim, um daqueles empresários muito ricos que financiam campanhas políticas e aí podem ficar cobrando certas atitudes, ou se você é você mesmo um político, então eu imagino que você seja uma pessoa que não tem muito poder de influência. Pessoas comuns não têm muito poder de influência, a não ser na hora de votar, que ainda assim é um poder muito limitado. Então, não adianta a gente ficar tentando controlar a política através das nossas discussões ou através aí das nossas percepções, porque a nossa capacidade real de influenciar esses eventos é mínima, para não dizer nenhuma. Então, a postura de um investidor com relação à política, ela deve ser uma postura ou reativa, e reativa no bom sentido, tá? Não estou falando, a gente associa muitas vezes a pessoa reativa a uma pessoa meio para trás, assim, meio lenta, mas é reativa no sentido assim de não se antecipar a coisas que ainda não aconteceram. Então, a gente vê eventos de natureza política e toma determinadas atitudes. Ou através de gerenciamento de riscos. Então, a questão de gerenciamento de riscos, diversificação, tentar gerenciar riscos sistemáticos, não sistemáticos, eventualmente você pensar em colocar uma parte da sua carteira em outros mercados, em outros países. Isso pode ser uma coisa interessante do ponto de vista assim, de você considerar o fator político na sua estratégia de investimentos. Mas nós não temos capacidade de influenciar diretamente nos acontecimentos políticos. A gente é meio vítimas, como eu falei, a não ser que você seja uma pessoa extremamente poderosa, nós somos meio vítimas passivas daquilo que nos acontece. Então, vai lá alguém em Brasília, toma uma decisão qualquer, faz uma bobeada qualquer, que aumenta a inflação, né? Ou faz a taxa de câmbio disparar, como já andou acontecendo por aí. Nós não temos muito o que fazer. Tá? A nossa capacidade efetiva de influenciar esses acontecimentos é basicamente zero. Tá? Então, a gente reage a esse tipo de coisa e a gente gerencia nosso risco. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção, isso é um problema, né? A gente deve sim, então, considerar os fatores políticos na nossa estratégia de investimento. Mas a gente precisa ser cuidadoso em não entrar em discussões contraproducentes, e a gente tem que ser particularmente cuidadoso com uma coisa que vem se tornando muito comum nesses últimos tempos, que são profissionais de investimentos, analistas, gestores e outras coisas do gênero, dando pitaco em assuntos políticos por aí em público, nas redes sociais, e assumindo determinados posicionamentos, porque todo mundo tem o direito de assumir posicionamento, todo mundo tem o direito a uma opinião. Mas quando a gente fala de profissionais de investimentos têm ou deveriam ter aquilo que se chama, de obrigação fiduciária, que é colocar o interesse do investidor em primeiro lugar. Então, um profissional de mercado financeiro, ele não deve estar do lado do político A ou do político B ou do político C. Ele deve estar ao lado do cliente dele, o investidor dele. O trabalho de um profissional, seja um gestor ou um analista, fazer, administrar o patrimônio do cliente, preferencialmente fazendo ele crescer, ou orientar adequadamente o cliente. Quando a pessoa começa a adotar posições políticas em público, acontece aquela coisa, a gente se compromete publicamente e os nossos próprios vieses cognitivos, uma vez que a gente está comprometido, investido publicamente com a nossa reputação, a gente começa a enxergar a realidade de uma forma distorcida.
Então aquele sujeito que muitas vezes ele acabou adotando um posicionamento público, político nas mídias sociais, ele pode sim entrar em estado de negação, ele pode sim perder a sua objetividade e acabar prejudicando de forma direta ou indireta o cliente para proteger a sua posição pessoal, para proteger o seu ego, se vocês preferirem essa palavra. Tá? Então a gente tem que ser extremamente desconfiado de profissionais de finanças que assumem posicionamentos políticos em público, principalmente quando esses posicionamentos são muito contundentes, muito radicais, porque isso pode ser um indicativo de que a pessoa está mais comprometida com o seu posicionamento do que com o seu cliente, né? E uma coisa importante é o seguinte, para o cliente, né, de investimentos, seja o cliente de um gestor ou um cliente de um analista, o que interessa para ele é ter resultados. Resultados na forma de ganho, resultado na forma de ter o risco bem controlado e não necessariamente ter razão. Né? Muitas pessoas, quando entram no debate político, elas entram no debate para ter razão, para tentar vencer os outros com seus argumentos, muitas vezes argumentos meio falaciosos, argumentos meio frágeis, mas de qualquer forma não se está colocando necessariamente o interesse do investidor na frente. Então, nesse aspecto, quer dizer, no aspecto de ficar por aí batendo boca, e isso não vale só para os profissionais, vale para investidores também, que muitas vezes quebram pau aí nas mídias sociais e acabam se comprometendo com as suas posições e isso os faz perder a objetividade nas decisões de investimento. Então, assim, temos que considerar fatores políticos, sim. Política se mistura com investimento, sim, né? Mas a gente tem que enxergar esses limites. Quer dizer, nós temos que reagir a assuntos sobre os quais a gente não tem influência, temos que gerenciar os nossos riscos. Então, usando as ferramentas de praxe, seja diversificação, seja hedge, seja stop loss, seja fazendo diversificação internacional e tomar cuidado para que a gente não case com as nossas próprias opiniões, com as nossas próprias convicções e isso não atrapalhe, não tire a objetividade do nosso julgamento de investimento. Porque, de novo, como investidor, nosso objetivo é ganhar dinheiro e não necessariamente ter razão. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.